Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Multivenda. Eu estou aqui mais uma vez, André Fernandes, para falar para vocês sobre vendas. Eu estou aqui exatamente para te ajudar a se tornar um especialista em vendas, para evoluir de fato na sua profissão, para tornar mais acessível que o seu produto e o seu serviço se flua com mais naturalidade na hora que você for trabalhar algum tipo de oferta, algum tipo de negociação. E o tema de hoje, pessoal, gatilhos mentais, ele muda muito a percepção de como você consegue influenciar da maneira certa, adequada e lícita a decisão do seu cliente com a argumentação correta. Alguns gatilhos mentais, por exemplo, eles foram desenvolvidos para favorecer a oferta de negociação, aplicados de maneira inteligente para que o consumidor perceba de maneira mais adequada e estratégica, por meio de quem oferece, que aquele produto faz sentido, que aquilo está dentro de um contexto que o faz tomar a decisão pelo seu produto e muitas vezes não pelo produto da concorrência. E eu estou aqui exatamente para te dar exemplos práticos. Hoje nós vamos falar de 4 aqui. E esses 4 podem te ajudar. Seja você um empreendedor, seja você um vendedor, uma vendedora, um gestor que precisa gerir e fazer que isso aconteça bem, para você fazer no seu negócio. Porque, na prática, pessoal, nós somos submetidos a eles o tempo todo. E você vai conseguir perceber isso agora, porque os meus exemplos são sempre muito práticos. Vem comigo. Vamos lá. Bom, aqui de maneira muito especial, hoje eu vou começar pelo gatilho de âncora, mas vou falar um pouquinho de escassez, urgência e prova social. Vamos lá, pessoal. Exatamente nessa ordem, o gatilho de âncora ele tem uma proposta de comparação de preço. É muito utilizado para que o consumidor tenha uma percepção de vantagem ao você trabalhar uma comparação do seu preço com o preço da concorrência ou você comparar uma mudança de preço do seu próprio produto. Por exemplo, você já deve ter ido numa farmácia, né, e ao pedir um determinado xarope, um determinado produto, um remédio, né, vou dar um exemplo aqui do xarope, que você foi comprar, e o atendente te disse assim, lá atrás do monitor, ele fala assim, olha, esse xarope estava por R$ 69,90 e agora está por R$ 49,90. Ele faz questão de reafirmar que houve uma redução do preço, ou seja, alguma coisa mudou antes mesmo de você perguntar. Está uma percepção de ganho, de que aquele xarope está talvez em um conceito promocional. Isso inibe muito pedidos de desconto e muitas vezes uma investida do consumidor em querer baratear o produto ou serviço que a pessoa está oferecendo do outro lado. Bom, em vários outros cenários você pode encontrar quando você usa o gatilho de âncora em comparação com a concorrência. Olha, você deve estar encontrando no mercado aí esse serviço a R$ 700, mas eu consigo fazer esse serviço para você a R$ 649. Então, muitas vezes, quando você ancora, né, um preço de mercado ou um valor anterior, o consumidor tem uma percepção de ganho financeiro por tomar aquela decisão por você, o que não necessariamente está associado a desconto ou a prática comercial de desconto que você pode fazer durante essa jornada. Ó, é apresentar ao cliente uma diferença de preço entre o que você oferta, né, e o que a concorrência tem, ou dentro mesmo do preço do seu produto. Isso justifica muito o valor agregado da sua oferta e pode te fortalecer nessa negociação, principalmente ancorado em valores, tudo bem? O segundo gatilho, e não menos importante, ele tem uma associação de escassez, de uma oferta limitada, algo que quando chegar ao fim, ele acontecerá uma mudança. Por exemplo, quando você faz uma promoção ou quando você faz uma oferta de uma quantidade específica de produtos, olha, eu tenho 10 camisas e essas 10 camisas estão por R$ 79,90. Quando eu acabar de vender as 10 camisas, elas voltarão para o preço de R$ 99,90. Então, a oferta ela está associada a uma condição limitada, uma quantidade específica, tá bom? Ela muitas vezes, né, você costuma ver isso no varejo, né? Assim, nós vamos manter essa oferta enquanto durar os estoques, ou seja, acabar, o preço volta ao normal, acabar, não vai ser mais essa condição. Se você perder essa oportunidade de adquirir agora, né? Isso é muito comum também na Black Friday, né, pessoal? Vocês sabem disso, porque às vezes os produtos entram em promoção em uma condição de oferta limitada. Quando aquilo chega ao fim, aquela quantidade de celulares, aquela quantidade de equipamentos eletrônicos que você pode estar procurando, ou até mais uma roupa, ou alguma adesão de serviço que você quer fazer, ao esgotar-se a agenda ou a quantidade, ele cessa, né? Então ele tem uma limitação que não está associada ao tempo, porque o tempo é o próximo gatilho, que é o gatilho de urgência. Ou seja,
Normalmente, o gatilho condiciona prazo. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui. Durante essa semana, os produtos estarão nessa condição comercial. Eu manterei esse preço, manterei esses valores, manterei essas condições somente durante esta semana. Semana de aniversário, mês de aniversário, somente hoje. Então, quando isso está urgentemente associado a tempo, aqui tempo, estabelece prazo para motivar os clientes. Você pode encontrar isso de maneira muito clara nas vendas de lotes de ingressos, por exemplo. Primeiro lote, ele faz uma oferta limitada de tempo ou uma oferta limitada de escassez. Vamos vender 100 unidades a esse valor ou venderemos até o dia tal a esse preço. Então, ele condiciona uma escassez ou ele condiciona uma urgência. Lembrando que a diferença entre escassez e urgência, um associa um quantitativo e o outro faz basicamente uma associação em função de tempo, prazo estabelecido. E talvez, pessoal, o que mais venda e o que mais funciona, e o que mais tem um apelo comercial consolidado, comprovado e validado é a prova social. Normalmente, de que maneira você consegue comprovar para quem não conhece o seu produto e o seu serviço através da opinião de alguém que já fez isso? Você já deve ter entrado para comprar alguma coisa e procurado a avaliação, procurado a opinião das pessoas a respeito daquilo. Você já deve ter pedido uma indicação. Você deve ter procurado saber de algo através de uma outra pessoa para que aquilo valide a sua decisão. Isso muitas vezes pode ser promovido pela própria pessoa que faz a oferta. Normalmente as pessoas postam antes e depois. As pessoas postam o que aconteceu após a decisão por aquele serviço, o que mudou. Isso costuma incentivar a decisão com base em uma experiência alheia de uma outra pessoa ou de um outro grupo de pessoas que já tenha vivido a experiência com o produto ou serviço que você teria ali para oferecer. E olha, pessoal, é muito importante vocês saberem que de maneira muito pouco percebida você pode utilizar todos eles juntos. Você pode fazer uma condição de preço, né? Olha só, às vezes a gente pode encontrar numa oferta no mercado, numa região central, numa loja ou num anúncio no Instagram, a gente já pode encontrar âncora de preço, né? Uma mudança de um preço de 99 por 79, que durará por um determinado período ou até terminar, e olha a opinião de quem está usando. Normalmente isso é utilizado em mesmo pitch de vendas, é isso mesmo, o mesmo pitch de vendas que você já aprendeu comigo aqui no canal, para construir uma influência de decisão de compra, que muitas vezes é adequada e personalizada em um pitch de vendas, personalizado pelos gatilhos mentais. Muito bem, pessoal. Isso é um pouquinho de gatilhos. É claro que a gente tem muito mais para falar a respeito do assunto, mas espero que isso tenha te deixado um pouco mais propício a entender como que o discurso que você utiliza aplicado dentro do seu pitch de vendas, associando gatilhos mentais, pode fortalecer de maneira muito próspera o seu trabalho como vendedor, o seu trabalho como vendedor, o seu trabalho como empreendedor. Porque vender, pessoal, é estudo. Vender tem como vender melhor. Tem como saber vender. E isso é capacitação comercial. Um forte abraço para vocês, pessoal. Muito obrigado pelo seu tempo e até a próxima. Valeu!